Olá, bom dia, Nuno. Bem-vindo ao 620. Gostava de começar por te perguntar, enfim, gostava que fizesse uma apresentação, enfim, sucinta, tua, quem é que és, o que é que fazes e onde é que fazes. Sim, bom, primeiro obrigado pelo convite. Enfim, eu sou o Nuno Domingos, sou investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, onde desenvolvo, enfim, as minhas investigações, dou também aulas. Estou neste momento próximo do grupo de antropologia, embora tenha tido um percurso, digamos, disciplinarmente mais assentado, mais acidentado, mas quer dizer, neste momento sou investigador enfim, felizmente com alguma estabilidade no ICS, e é a partir de lá que, enfim, que desenvolvo as minhas investigações. Ok. Ahm, Pronto, poderias falar-nos um pouco de quais os teus enfoques em termos de investigação, seja pensando em objetos, seja Sim, pensando em problemas, sim. mais concretamente. Enfim, os objetos depois cruzam-se um pouco com os problemas. Digamos que nos últimos anos os meus interesses fundamentais têm andado à volta do Império, em termos temáticos, não é? Do Império Colonial Português, nomeadamente em África, e fazendo um zoom em Moçambique durante o século XX, fundamentalmente durante o período do Estado Novo, embora também um pouco antes, mas fundamentalmente durante o período do Estado Novo. Portanto, eu não vou muito para pós-independência, algumas coisas brevemente, mas não de forma muito substancial. Portanto, é sobretudo o período colonial, século XX, Estado Novo. E a partir desse objeto, digamos, a partir desse tema, trabalhei muitas questões da cultura popular. Não só, mas sobretudo, digamos, como temas fundamentais. É evidente depois que estes temas se cruzam com outras temáticas, mas como temas fundamentais para ajudar a dar um contexto, foram sobretudo questões de cultura popular, na verdade, inicialmente sobre práticas de leitura, não é? O que anda ali na fronteira entre uma cultura mais alfabetizada e uma cultura mais alargada, embora, enfim, no caso africano, sobretudo naquele período, com taxas de alfabetização muito pequenas, seria sempre uma prática relativamente confinada, mas comecei um pouco por este estudo de uma livraria, não é? Utilizando um método biográfico assim de forma bastante solta, para fazer uma história de uma livraria que foi criada em Maputo, e na altura Lourenço Marques, em 1908, e que ainda hoje funciona, a Minerva Central. E a partir daí, enfim, digamos que faço uma espécie de narrativa que tenta, a partir da livraria, dar um contexto crítico e desenvolvido do colonialismo português em Moçambique. Enfim, este era um objeto relativamente restrito, e depois, mais tarde, ainda se quiseres, neste mundo amplo e, como sabemos, de difícil definição, que é a cultura popular, nomeadamente a cultura popular moderna. Concentrei-me mais no doutoramento no meu trabalho sobre futebol, sobre desenvolvimento de práticas desportivas, nomeadamente do futebol, também em Lourenço Marques, e a mim interessava-me sobretudo a partir deste objeto, e depois, mais tarde, e se calhar avançando ainda noutras temáticas, mais recentemente no caso do cinema, sobretudo enquanto consumo, não tanto enquanto produção, mas enquanto consumo, estes temas da cultura popular permitiam um conjunto de problematizações. Primeiro, fazer uma história que estava menos presente no arquivo convencional, uma história que obrigatoriamente implicava precisamente uma transdisciplinaridade de métodos e um foco importante também na história oral, a partir de temas que são temas do lazer, das práticas de lazer, da formação de lazeres urbanos, que muitas vezes são marginalizados ou subalternizados, seja como for, parecia-me que eles davam não tinham apenas interesse em si mesmos, que têm, mas era uma boa forma de entrar no estudo do colonialismo português, porque, por um lado, obrigavam-nos a contactar com mundos que são menos estudados, nomeadamente a mim interessava-me, tanto no caso do futebol como depois no caso do cinema, olhar para os consumos africanos, não é? E o que nós temos, enfim, muito brevemente, são, no caso muito evidente da cidade de Maputo, então Lourenço Marques, uma cidade moderna, que sobretudo uma criação
da transição do século XIX para o século XX, uma cidade que rapidamente adquiriu digamos, um modelo de organização que é muito típico em contextos coloniais, com um centro branco, sobretudo contextos coloniais com uma população branca com alguma dimensão, que era o caso, e portanto, sobretudo a partir da Segunda Guerra, mas já antes tinha uma população branca com alguma dimensão, que, enfim, que funcionava, trabalhava e vivia no centro da cidade. População branca europeia de diferentes nacionalidades, com o tempo predominantemente portuguesa, e que depois vivia nesta cidade, também conhecida localmente como a cidade de cimento, pelo material de construção da maior parte das casas, e depois, à volta da cidade, foi crescendo um subúrbio africano, vários subúrbios e bairros africanos, que na verdade se encontravam desde logo no trânsito de uma economia cujo centro era claramente a África do Sul, mas um trânsito de mão de obra de trabalhadores moçambicanos para as minas sul-africanas, e a África do Sul era ali o grande motor da industrialização naquela zona, e portanto o Lourenço Marques tornou-se interessante como reserva de mão de obra, por um lado, e depois porque tinha um porto de águas profundas que permitia aos sul-africanos escoarem mercadorias. Portanto, isso tornou a cidade bastante viva, bastante ativa, e ao mesmo tempo o colonialismo português criou-lhe um padrão de segregação evidente que se traduzia nas práticas culturais e sociais e nos lazeres. E, portanto, isso foi muito evidente. E, portanto, o que me interessou desde o início era não apenas ver o futebol a partir, na verdade, de um mundo onde havia mais fontes, que era o mundo do centro da cidade, porque havia mais jornais, havia mais narrativas, havia um espaço público mais forte, mas interessava-me ir para os subúrbios, onde na verdade encontrei um mundo bastante complexo, muito vivo e muito dinâmico, mas muito menos presente nas fontes. E isso obrigou-me a olhar para a imprensa africana, por um lado, obrigou-me a olhar para a história oral, falar com pessoas, recuperar narrativas, e isso, portanto, se quiseres, dentro do contexto colonial, há estes temas fundamentais, e eu acho que estes temas nos permitem, enfim, talvez um pouco como tu fizeste no caso do Funaná em Cabo Verde, entrar por lugares onde não é muito habitual se entrar na história do colonialismo. Não é? E isso, muito uma lógica a partir de baixo, isso, portanto, eram questões que me continuam bastante a interessar, e, portanto, nos últimos anos, evidentemente, esta questão colonial tornou-se muito relevante. Enfim, eu fui escrevendo sobre temas um pouco que não exatamente sobre isto, mas aproveitando para falar sobre os legados do Império, as memórias, a construção de uma narrativa oficial sobre o colonialismo português, enfim, fazendo artigos que de uma forma ou outra estão ligados a isto, mas não são necessariamente estes centros fundamentais, mas a questão do Império foi sempre muito central. Há um projeto ainda relativamente na gaveta, que tem a ver, na verdade, com o meu pós-doutoramento, que me levou inicialmente ao ICS, que era a questão do vinho, aí não tanto focado em Moçambique, não é? Era mais a ideia da circulação do vinho português, mas com uma importância muito grande no contexto colonial, e sobretudo com a exportação metropolitana de vinhos para as colónias, nomeadamente para Moçambique. Há alguns trabalhos importantes sobre isso, nomeadamente do José Capela, sobre a questão do chamado vinho para o preto, e interessava-me pegar um pouco nisso, olhando um pouco também para o modo como o vinho passou a fazer parte do cotidiano dos africanos, mas também olhar um pouco do ponto de vista mais macro para a dimensão mais económica destes trânsitos para a própria economia da metrópole. Portanto, estas são as questões coloniais que me têm acompanhado nos últimos tempos. Interessa-me muito em mergulhar um pouco em termos conceptuais a questão da cultura popular, permite-te uma agilidade interessante para trabalhar um conjunto de temas. Ela relaciona-se claramente, e quando estou aqui a falar de cultura popular, estou a falar de uma cultura popular moderna, não é? Não aquela cultura que os antropólogos inicialmente consideravam como a cultura do povo, portanto uma cultura quase sempre mediada por tecnologia, se não diretamente, indiretamente, uma cultura global, que permitia também ao mesmo tempo olhar o lugar de Portugal em lógicas transnacionais, porque, enfim, como sabemos, parte destes circuitos são dominados por centros industriais, embora haja dinâmicas de recepção, de apropriação, de adoção, que são tudo questões que para mim sempre foram importantes, tanto no caso do futebol,
como no caso do cinema, a ideia de que estes produtos globais não circulam de forma linear, eles são moldados, eles são transformados, apropriados, e nós só conseguimos perceber os seus consumos nos contextos locais. E aí realmente a antropologia e esse olhar mais detalhado tem uma importância fundamental, sem que, no entanto, me interesse que ele se torne uma coisa quase única, não é? De descobrir a coisa única. Não interessa-me aquilo e interessa-me estabelecer relações depois com dimensões mais alargadas, que eu acho que também tem a ver um pouco com o meu percurso, que tem claramente também é toldado por interesses macro, não é? De olhar macro. Pronto, estas são as questões fundamentais, enfim, haverá outras que eu gostaria de desenvolver, mas enfim, também estas são neste momento as questões fundamentais. Certo. Pronto, e nesse sentido, em certa medida já respondeste a isso também, mas de que forma consideras a tua investigação interdisciplinar? Sim. Bom, eu acho que isso tem a ver com o meu percurso. Então, eu tive uma licenciatura em Sociologia, mas aproximo muito, sobretudo nos últimos anos e depois no início do mestrado, da história, não é? Porque o Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas era um departamento que tinha muitos historiadores de formação e que, na verdade, eles desenvolveram algo que tem uma institucionalização muito frágil em Portugal, que é a ideia de sociologia histórica, não é? Eles vinham todos de uma tradição de uma sociologia histórica, que é uma disciplina, sobretudo norte-americana, e que integrava, era uma disciplina impura, não é? Como outras disciplinas, como a história cultural, em parte se calhar como a etnomusicologia, não é? São disciplinas de fronteira, que aliás é uma coisa que me interessa bastante, porque na verdade as disciplinas de fronteira eu acho que acabam por ser mais abertas e menos organizadas e estruturadas a partir de lógicas fortemente disciplinares, muito delimitadas, em que há sempre um conjunto de pessoas ali a vigiar as fronteiras, não é? Quando é que a pessoa cita a disciplina ao lado e não pode ser e tal. Acho isso tudo um pouco interessante e, portanto, eu venho da Sociologia, como dizia, vou para... Especializo-me um pouco na Sociologia Histórica, tiro um mestrado em Sociologia e Economia Histórica, também na mesma universidade, e depois dou um salto para a Antropologia, para a Universidade de Londres, para a Antropologia Social, também com uma dimensão histórica, porque o meu trabalho de doutoramento é um trabalho sobre a história do século XX. E, portanto, isto realmente dá-me uma... Eu acho que foi bastante rico e tive sorte também de conseguir ter a formação nestas várias áreas e, ao mesmo tempo, ainda na FCSH, ainda fui ao Departamento de Ciências Musicais, enfim, era beber ali um conjunto de influências diversas e, portanto, eu acho que isso leva-me a defender, se quiser, uma ideia de ciências sociais, atendendo à sua diversidade, às suas especificidades, mas uma ideia de ciências sociais contra esta ideia completamente fragmentada do conhecimento que eu acho que impera porque todo o sistema funciona, seja o sistema de constituição de júris, de projetos, de financiamento, para que essa ideia disciplinar se imponha, seja a organização de departamentos, enfim. Digamos que o que vai contra isso é frágil, não é? Em relação a... Portanto, há uma espécie de retórica em que toda a gente acha ótima a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade, mas é muito retórico, não é? Porque na prática o poder factual é um poder disciplinar e continua a ser. Portanto, nesse aspecto, e como eu disse, sou um defensor dessa ideia mais vasta de ciências sociais, o que implica uma abertura grande do ponto de vista, desde logo, metodológico. Portanto, a ideia de que há uma disciplina que depende de um método, não é? Como, enfim, algum pensamento pode considerar que a antropologia depende exclusivamente da etnografia, ou a história depende exclusivamente do arquivo, ou a sociologia depende exclusivamente de um inquérito, quer dizer, não faz absolutamente sentido absolutamente nenhum. O que eu acho é que tu tens uma ciência social que deve ser motivada por um conjunto de problemas e questões, e depois vais buscar os métodos que te interessam, que são mais úteis para responder a essas questões, e portanto esse é o princípio, não é? Digamos, o método não pode ser uma imposição inicial que te, desde logo, formate tudo o que tu vais fazer. Quer dizer, acho que os métodos dão-te respostas para aquilo que tu queres perceber,
E acho que, na verdade, um investigador em ciências sociais, às vezes ouço colegas e parece que, sei lá, como um antropólogo ir para o arquivo é uma espécie de ciência esotérica, não é? Ou um sociólogo fazer trabalho de campo, não é? Então, quer dizer, acho isso tudo pouco interessante, quer dizer, não parece que numa linguagem comum das ciências sociais é evidente que há especializações, há dinâmicas, mas quer dizer, não são ciências esotéricas umas em relação às outras, não é? Quer dizer, não faz absolutamente sentido nenhum. E nesse sentido há uma defesa dessa ideia de ciências sociais, de um espaço público académico alargado, não é? Que eu acho que também depende da existência, que eu acho que em Portugal é uma coisa muito frágil, de um espaço crítico académico e de diálogo. Nós temos uma produção e tivemos desde que, enfim, houve alterações importantes no sistema científico português, fizeram-se muitas teses, mas claramente não há uma capacidade de digerir isto tudo no sentido em que as pessoas hoje escrevem artigos porque têm que responder a um conjunto de exigências de produtividade e depois estão à espera lá dos cliques e não sei o quê, mas quer dizer, não há um espaço crítico que absorva aquilo, que tenha um olhar mais abrangente sobre. E isso acho que falta, não é? Faltam recensões, falta uma série de coisas e acho que isso faz parte de uma ideia de transdisciplinaridade, também não é? Também é esta necessidade das disciplinas dialogarem umas com as outras, mesmo que no sentido crítico. Elas não são homogéneas, não é? Há dimensões de algumas disciplinas que me parecem mais interessantes do que outras, mas quer dizer, era bom que pudesse haver esses cruzamentos, não é? E isso, pronto, e nesse sentido eu acho que, mesmo ao nível de uma leitura, é evidente que hoje se produz muito e nós não podemos ler tudo, não é? Não podemos estar por dentro de tudo o que se passa em todas as disciplinas. Mas eu acho que há um cânon genérico de autores, que não quer dizer que não seja discutível como todos os cânones, mas que nos dão as bases, umas bases interessantes. E eu acho que às vezes mais vale conhecer bem esses autores do que estar a citar 300 autores só a título de inventário, não é? E, portanto, eu acho que há antropólogos muito importantes, sociólogos muito importantes, historiadores muito importantes, geógrafos, etc., cientistas políticos, e acho que esse cânon Claro que depois temos afinidades, não é? Todos nós depois cortamos um pouco ali a partir de um conjunto de questões que nos interessam, colocamos em relação a um conjunto de autores, mas a mim interessaram-me sempre muito esses autores que na verdade são eles próprios transdisciplinares, não é? Pierre Bourdieu, Norbert Elias, Irving Goffman, tudo. Não quer dizer que eles depois não tivessem institucionalizações que lhes coloquem um rótulo, mas se olharmos para o trabalho deles, eu acho que são trabalhos completamente interdisciplinares e que colocam problemas, em que a história está sempre lá, mesmo quando se está a fazer um trabalho de antropologia contemporânea ou de sociologia, há uma dimensão histórica que permite conhecer as estruturas que estão a ser investigadas, as sociedades, quer dizer, a história está sempre lá, está nos corpos, está em todo lado, está nas normas, está nas regras. E acho que esses são os autores que me interessam fundamentalmente. Não quer dizer, há uns que eu não conheço e possa digamos, entrar neste cânon, mas eu acho que é isso. E acho que esta troca é importante e é com algum receio que eu vejo às vezes as disciplinas a fecharem-se e a serem incapazes, não é, de dialogar para fora, não é? E acho que isso é relevante. Portanto, a interdisciplinaridade nestes trabalhos, mesmo ao nível metodológico e de fontes, digamos que eu sempre tentei. O arquivo sempre foi muito importante, nomeadamente o arquivo colonial, nas suas diversas facetas, o metropolitano, os arquivos que existem nas nações agora independentes. Com a necessidade, evidentemente, de fazer uma crítica ao arquivo, a história oral, a imprensa, enfim, a iconografia, enfim, não vou tanto para coisas que se calhar tu dominarás melhor, como a questão da música, porque terei em alguns aspectos mais dificuldade, mas não quer dizer que não seja interessante para um conjunto de questões. E portanto eu acho que é um pouco isso. Acho que é um pouco isso. E portanto nesse sentido acho que, digamos, a transdisciplinaridade é uma prática mais do que uma retórica, não é? Mais do que uma conversa de ocasião, não é? Que agora fica sempre bem dizer. Então, por último, enfim, gostava de convidar a partilhares, enfim, algumas perspectivas sobre o presente e o futuro da investigação. Portanto,
eventualmente algumas direções de trabalho, algumas pistas que gostarias de partilhar. Sim. Quer dizer, eu acho que essa pergunta, há uma tensão entre o que é que nós queremos fazer e o que é que nós conseguimos fazer. E o que conseguimos fazer depende um pouco na verdade, da evolução do que é hoje a investigação e de uma espécie de transformação do investigador numa espécie de gestor. E eu acho que é isso. Isso implica, eu acho que isso tem a ver também com a redução de quadros administrativos, que há uma passagem para os investigadores num conjunto de funções que eles têm que fazer, não é? Que não faziam antes, e em parte isso também se deve a alguma evolução tecnológica, não é? O facto de nós agora, isto parece que foi sempre assim, mas não foi, não é? Temos que responder a e-mails, temos que estar sempre muito mais. A tecnologia também deu-nos mais possibilidades, mas também deu mais trabalho, não é? É mais fácil combinar uma coisa por Zoom e participar, de repente o nosso cotidiano é uma espécie de coleção de fragmentos, e eu acho que isso torna muito difícil uma investigação que, mesmo que nós não sejamos super convencionais, e acho que não devemos ser, pronto, enfim, fazer este trabalho de campo, se calhar hoje já ninguém te diz que tens de estar lá anos, mas pelo menos uns períodos, vá um mês e depois voltas. Mas, quer dizer, mas não dá para fazer numa tarde, a não ser que seja uma coisa ao lado da tua casa. Se calhar é a solução para fazer uma etnografia. Mas e o arquivo é a mesma coisa, quer dizer, não dá para ir uma tarde para o arquivo e depois desapareceres e voltares daqui a. Isso torna difícil, não é? E, portanto, há um conjunto de planos e coisas que eu gostaria de finalizar, sobretudo, e iniciar, não é? Há coisas que eu queria iniciar que não consigo iniciar porque não consigo finalizar as outras, e, portanto, coisas que eu acho que poderiam demorar muito menos tempo estendem-se, não é? Porque há momentos em que, na verdade, tu consegues dar muito àquilo e depois, de repente, tens umas paragens. E eu acho que é uma coisa que todos vivemos isto, acho que é um problema comum na universidade hoje, e tem muito a ver também com a sua própria lógica de mercantilização. Portanto, nós temos que, há uma pressão para conseguirmos dinheiro, portanto, o tempo que gastamos em concursos, em projetos, não sei o quê, está muito presente, não é? E, portanto, segundo um certo modelo que me parece, aliás, bastante perverso, nós tornamos apenas administradores de equipas, não é? Nem é suposto, se calhar, escrevermos nada porque vamos assinar a meias um pouco como um modelo que vem das ciências naturais, não é? Portanto, nós estamos ali em cima, se ganharmos, até somos os chefes ou não, alguém será o chefe, e depois tens uma série de pessoas subalternas, digamos assim, que eu acho que também implica uma verticalização da organização do conhecimento e da investigação, que me parece bastante negativa, não é? É menos em comunidade, menos horizontalidade, mais verticalidade, mais hierarquia, o chefe a assinar as coisas que se calhar nem escreveu uma linha, mas pronto, como é o chefe do projeto, assina. Isto tornou-se comum achar-se que é normal, eu acho absolutamente normal. E acho que isso afasta um pouco o investigador da própria matéria da investigação, e acho que isso é negativo. Portanto, isto é o contexto atual que me atinge a mim, enfim, como atinge quase toda a gente, e acho que isso torna mais difícil desenvolver uma série de projetos. Mas o que eu gostava, na verdade, era terminar esta investigação sobre a ida ao cinema nos subúrbios da Lourenço Marques Colonial, que me interessa muito como modo, mais uma vez, de apropriação, de dotação de sentido de uma linguagem que é genérica, que circula, mas que ganha ali, naquele contexto colonial, um significado bastante particular, que não é separável do que era o colonialismo português e das estruturas do colonialismo português. Portanto, é como se o colonialismo português seja fundamental para perceber a recepção de uma linguagem universal naquele sítio, não é? O que torna quase o colonialismo português como uma espécie de coautor dos filmes, não é? Porque que são as estruturas, não é? Diferenciadas, que vão dar sentido às coisas, e isso é uma coisa que me gostaria, que tenho parcialmente escrita, mas que está muito longe de estar concluída, sobretudo por outra razão, não é? Hoje também tecnologicamente é fácil acumularmos fontes e depois é muito mais difícil termos tempo para olhar para elas com atenção. Então há uma acumulação de fontes que é interessante, mas depois há uma dificuldade de as tratar. Mas isso do cinema seria claramente um objetivo importante. Eu não me importaria também de voltar àquele tema que falei há pouco da livraria da Minerva, porque entretanto, digamos que desde que publiquei e que volto a Moçambique, vou recolhendo dados que no fundo acumulam um pouco
dão mais densidade àquela investigação. E acho que isso era bastante interessante, voltar à Minerva também, porque eu acho que permite também olhar o papel da escrita e do texto no próprio projeto colonial, que é um papel muito importante, não é? A escrita realmente altera muito a organização da vida social, um bocado, enfim, na sequência do que disse o Jack Good e sobretudo a escrita foi sempre um companheiro do colonial, um companheiro próximo do colonialismo. E isso interessava-me muito um bocado de voltar à livraria e se calhar expandir um pouco a análise, não sei muito bem que formato, mas interessava. Depois há a questão do vinho ainda, mas aí bastante mais longe. Depois há pequenos fragmentos que vão aparecendo, não é? Como nós sabemos, um convite que te fazem e tu achas interesse. Ok, isto agora está... Ok, convidaram-me, se calhar faz sentido, eu tenho aqui um contexto e vou avançar, que às vezes interrompem um bocadinho estes projetos, não sei... Confesso que estrategicamente às vezes fico a pensar se faz sentido ou não, se não vale a pena focar um pouco nestes projetos maiores, que apesar de tudo são aqueles que deixam mais lastro. E sobretudo também eu gosto de pensar na ideia dos livros, não é? Porque me parece que é algo um pouco subalternizado. Em algumas academias não é? Tens aquelas academias em que tu, para ser promovido, a prova que tu mereces ser promovido é a edição de um livro, não é? Aquilo dá-te uma... Mas nós agora estamos nesta coisa quantitativa do artigo, o artigo na revista X, enfim, ninguém sabe se alguém lê aquilo, como é que aquilo chegou lá, mas uma ideia de excelência que, em alguns casos, é bastante duvidosa. E eu acho que há uma reação de resistência ao aprofundamento desta lógica. Não sei se ela chegou totalmente a Portugal, se Portugal, com aquele seu atraso habitual, ainda não está a ser mais papista que o Papa, mas a ideia do livro, eu acho que às vezes quando penso em projetos, penso em livros, embora depois na prática a maior parte das coisas que fazemos são coisas assim mais pequenas e enfim, o artigo lá vai aparecendo de vez em quando. Mas é um pouco isto, quer dizer, é evidente que eu mantenho... neste momento também estou à frente do doutoramento em Antropologia da Universidade de Lisboa, o que enfim, dá um trabalho, embora seja algo enfim, que em parte é interessante, lidar com os alunos, que eu acho que às vezes num instituto de investigação é uma coisa que falta. Eu também dou aulas ainda na FCSH, precisamente em Sociologia Histórica, uma velha cadeira, que me tem dado muito prazer voltar lá. Mas esse contato com os alunos eu acho que é importante, não é? Portanto, eu acho que realmente o ideal era, mesmo ao nível geral, que houvesse um equilíbrio interessante entre docência e investigação, o que implicará certamente os investigadores darem um pouco mais de aulas e se calhar, ou quase de certeza que os docentes ficam um pouco aliviados de cargas horárias muito pesadas para lhes permitir, enfim, investigar. Isso é evidente. Isso é evidente. Não sei, acho que era mais um... Olha, excelente. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado.